Olá, bem-vindos! Aqui você vai entender o direito fácil e sem juridiquês. E sabe por quê? Porque você está no Por Dentro da Lei, comigo, doutora Vanessa Souza. Já separa, já chama toda a família, todo mundo que ama os animais, que esse é o assunto de hoje. Mande suas dúvidas ou sugestões para o site www.tvdasartes.com.br ou pelo nosso WhatsApp, o 11 99 14 11 18. Hoje nós vamos receber o Dr. Ricardo Bernardes. Ele é formado pela Mackenzie em Direito, ele é mestre pela USP e é professor universitário. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como é que vai? Tudo ótimo. Bom dia a todos, ou boa tarde, né? Doutor, hoje a gente vai falar sobre os avanços na lei dos direitos dos animais. Lei essa que, o primeiro direito dos animais, né, iniciou-se a primeira lei na Grã-Bretanha em 1822, né? Depois a gente teve no Brasil em 1924, é isso? Isso, foi um decreto sobre proibição de briga de galos. E depois a gente teve em 1934 um que definitivamente era sobre os maus tratos, né? Inclusive tinha um rol extensivo. Eu vou aproveitar aqui que o doutor, ele é especialista em direito internacional para a cidadania portuguesa, então entende tudo da lei portuguesa. E uma coisa que eu amo da lei portuguesa é que em 2017 tem uma lei que os animais deixaram de ser coisas. Eles não são mais coisas. Então, eles são seres vivos, dotados de sensibilidade e objeto de proteção. Isso eu achei incrível, incrível, né? Mas a gente vai falar hoje sobre isso e a gente vai falar também sobre a nova lei, a Lei 4.064 de 2020, que aumentou o crime de maus tratos aos animais, né? Aumentou para 5 anos. Né? Então, é crime e sim, você pode ser preso se você maltratar os animais. E é isso que a gente vai falar hoje. Isso mesmo. Na realidade, é uma lei curta, é uma lei que tem um artigo apenas, o que é muito raro no Brasil, porque as leis têm páginas e páginas, que aumenta a pena especificamente para cães e gatos de 2 a 5 anos. E da onde veio essa lei? Veio lá do artigo 32 da Lei do Meio Ambiente, que é de 1998, que dizia o seguinte, que animais silvestres e outros não poderiam ser torturados, vendidos, etc. E a pena era de 3 meses a 1 ano. Então, relativizaram essa lei e fizeram uma outra, tanto que na Lei do Meio Ambiente também tem essa lei nova incutida ali no parágrafo 1º, dizendo que para cães e gatos 2 a 5 anos. O que eu quero deixar claro, para não falar do juridiquês, eu quero deixar claro que essa lei específica, né, que está causando grande celeuma ainda bem, é para cães e gatos. E o cavalo e o porco e o passarinho? Não. 2 a 5 anos é para cães e para gatos apenas, né? Isso tem que deixar bem claro, porque às vezes a pessoa acha que é para todos os animais. Não, cães e gatos. E os outros animais, o que acontece? Bom, continua proibido maltratar esses animais e as denúncias, né, que nós vamos chegar nisso, é claro, podem ser feitas para qualquer animal. A diferença é que se for um cão e um gato, a pena é elevada. A pena é bem maior. Não quer dizer que vai poder maltratar qualquer outro tipo de bicho que não seja cães ou gatos. Ainda existe uma lei que criminaliza. A questão é que se for um cão ou um gato, a pena vai ser elevada ao máximo, né? Então, o importante é isso. Não quer dizer que está liberado os outros, né? Inclusive, depois a gente vai falar sobre uma questãozinha mais polêmica, mais para o final. Vamos deixar, isso, né? Então, vocês assistam até o final para poder chegar na questão polêmica, que é aquilo que vocês estão pensando. É o que vocês estão pensando. Na realidade, a doutora citou as legislações europeias, a portuguesa, mas as legislações europeias, elas estão mais desenvolvidas do que a nossa, e aí poderia se falar um pouquinho de juridiquês, quer dizer, já se discute a personalidade do animal. É óbvio que o animal não pode ser um sujeito de direito, porque ele não pode fazer um contrato, por exemplo, mas
ele tem um escalonamento maior do que o nosso aqui. Nós precisamos discutir ainda se o animal é um sujeito personificado ou não, para depois chegar num aprofundamento. Mas essa história de animal não é só das legislações europeias. Ela vem, se você pegar o Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, né, o primeiro livro de Moisés, você vai perceber que Deus, né, colocava que o homem tinha que controlar o animal. Está lá no 28, dá uma lida nisso. Então, desde aquela época até hoje, o animal vem sendo tratado como uma coisa. E é dos anos 60, na verdade, assim, 78, em 1978, teve a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Aí vem realmente um pontapé inicial nas legislações europeias. E finalmente, depois de tantos anos, o brasileiro acordou para isso. Tomara que se desenvolva o tema. E lembrando que a declaração, ela é mundial. É um tratado internacional da Unesco mundial. Então serve para todos os países, né? E o problema, né, que o doutor estava falando, justamente, aqui o animal ele não é dotado como uma persona, ele não tem uma personalidade como eu, você. Aqui ele é tratado como coisa, como um copo. Só que a diferença é que eu não posso quebrar o copo, o animal não. Então o Brasil ainda está nessa discussão ainda de é mas tem personalidade? Como é que fica? Mas é coisa, mas não é coisa. Né? Então, a legislação europeia ela está mais desenvolvida. Ela já entende que o animal ele não é uma coisa. Ele seria um outro elemento. Ele não seria uma pessoa, mas ele seria um animal que tem personalidade, que pensa, né? Sente, ele sente, isso. Né? Principalmente sente, né? Se você for ver que nós temos certas contradições, né, na nossa lei. Por exemplo, o 225 da Constituição fala dos maus tratos animais. Sim. Que não pode maltratar animal, não pode vender, não pode exportar, não pode caçar se a autoridade não permitir, etc. Mas, ao mesmo tempo, o Código Civil de 2002, no artigo 82, portanto é o código que está vigindo, trata o animal como semovente. O que é o semovente? Semovente é, por exemplo, um machado. É aquilo que pode se mover. Então, o animal é considerado um semovente. O cavalo é um semovente, o boi é um semovente. Semovente é uma coisa. Se você for parar para pensar no escravo, o escravo também era semovente. Quer dizer, o semovente é aquilo que o 82 fala que é o animal. Então, você vê uma grande contradição entre a lei civil privada e a própria Constituição. Quem ganha? A Constituição. Mas esse artigo 82 está lá vigindo. Sim. E você falou dos escravos. Os escravos foram muitos anos tratados como coisas. Semovente. Semovente é o que você pode mover de lugar. Então, aqui essa caneca eu posso mover ela daqui para cá. Isso é semovente. Isso. Então, o escravo era isso na época. E a gente está tratando os animais dessa forma. O escravo, ao mesmo jeito, também não era tido como uma pessoa dotada de sentimentos, né? E a gente evoluiu. Que a gente evolua também quanto aos animais, que também são dotados de sentimentos, também têm as suas personalidades, né? Não quer dizer que a gente não precisa proteger, não quer dizer que ele não precisa da gente. Eles são como crianças para mim, né? Então, a gente precisa ter todo um cuidado com ele, mas respeitando a individualidade dele. Só para o telespectador pensar um pouco. Os animais têm que ser protegidos, eles sofrem, eles têm sentimentos, todos eles, desde um passarinho até um cão, né? Mas a partir do momento que você quer tratar ele como pessoa, é difícil para o ordenamento jurídico, porque uma pessoa você não pode vender, não pode comprar. O animal você pode vender, você pode comprar. Então, apenas por aí, para a gente não aprofundar na questão, pensem nessa contradição. Quer dizer, o animal ele tem uma personalidade, ele precisa desenvolver no direito o que é essa personalidade, porque o direito brasileiro não chegou nisso como na legislação europeia. Talvez nós nos debrucemos para a gente aprender, mas no final das contas, você tem o sentimento pelo animal, mas você pode vendê-lo.
E se você abandonar um animal, a polícia se vê, provavelmente não vai parar você como se você fizesse isso com um menor. Você está lá na Fernão Dias, abre a porta do seu carro e vai embora. Se a polícia vê, vai atrás. Então, quer dizer, são contradições que precisam ser resolvidas. Eu acho, para finalizar essa questãozinha, é que só o tempo, gente. Mas o tempo com a gente pensando sobre o que eu falei, por exemplo, apenas para introdução como uma semente. Doutor, vamos falar das responsabilidades dos proprietários dos animais. Quais são? O que o senhor pode falar aqui para a gente dessas responsabilidades? O que o proprietário tem que fazer? Na prática, eu acho que a responsabilidade que você tem por um animal é igual a uma responsabilidade que você tem por um ser humano. Quer dizer, se você tem um animal, né, você tem que cuidar dele. Então, quando você fala em maus tratos, não é só arrancar a pata do cachorro, como acontece por aí, cegar o gato e outras violências. Não. A questão da alimentação já é um maltrato. Então, quando a zoonose, que é alguém que você pode chamar, né, a zoonoses com Z, 2 Os, né, quando você chama a zoonose, os técnicos já batem o olho de cara e sabem, esse cachorro está sendo mal alimentado, esse cachorro está sendo colocado num ambiente de 2 metros quadrados. Quer dizer, isso também é maus tratos. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque quem não cuida bem do animal, você pode ter um vizinho que está assistindo o programa e pensar, aquele meu outro vizinho não cuida bem do animal, chamar a polícia, etc. Então, você tem que alimentar o seu animal, você tem que tratar bem o seu animal, você não pode fazer nenhum tipo de tortura, nem a psicológica, prender ele. Quanto que acontece isso? A pessoa vai viajar, eu acho que uma maneira fácil da gente resolver isso é simples. Pensa, eu gostaria de ficar preso em, sei lá, em 1 metro quadrado? Eu gostaria de ficar no sol o dia inteiro? Eu gostaria de ficar na chuva o dia inteiro? Eu gostaria de ficar sem comer o dia inteiro? Empatia, se eu não gostaria, por que eu vou fazer isso com um animal? Seja qual for ele, seja um gato, cachorro, cavalo, o que seja. Porque a lei é clara, né? Sim. A lei é clara que aumenta a pena, mas ela não diz exatamente o que é maltrato. Então, maltrato é um gênero que tem várias espécies de. Então, falta de alimentação já é um maltrato. Então, maltrato não é simplesmente arrancar a orelha do cachorro, como tem gente que faz, né? É muito mais do que isso. Como deixar no frio. Épocas aqui em São Paulo que faz um frio muito grande, você vai deixar ele no frio, ele vai passar frio, vai ter hipotermia. Você gostaria de ser deixado? Então, é sempre pensando, eu gostaria que fizesse isso comigo? Se não, então não faça isso com o animal. Eu acho que isso é uma reflexão básica da vida, com empatia, não só com o animal, mas com qualquer outra pessoa. Eu diria assim que hoje em dia, já parece que tem mais animais sendo adotados do que crianças. Alguns dados para vocês, segundo as notícias por aí, né? Ao que parece, houve 50% de adoções de animais. Só esse ano, a mais do que nos outros anos, né? E dizem que há 30 milhões de domicílios com cães e 11 milhões de domicílios com gatos. Ora, se o Brasil tem 220 milhões de pessoas, tem uns 70, 80 milhões de domicílios, em tese, então metade dos domicílios já tem cão e gato, e às vezes mais de um. Portanto, é um elemento da família mesmo, é como se fosse um filho. Né? Sim, é um filho. Aliás, Pepito, mamãe te ama. Você tem gato. Eu tenho gato. Mamãe, Pepito, mamãe te ama. É muito ele assiste, ele vai assistir e ele vê. E eu vejo uns vídeos interessantes, às vezes, como os cachorros e os gatos são inteligentes, muito mais do que eles eram. Eles participam da vida da pessoa. Eles não só farejam se você chega ou não. Ele está lá do seu lado, ele sabe se você está triste, se você está feliz. Às vezes até te protege. Quantos vocês não viram aí de cachorros protegendo crianças? Sim. Que a criança está entrando no mar, o cachorro vai e puxa eu vi vídeos até de gatos protegendo. Então eles, não só os cachorros estão com esse instinto de proteção a gente, mas eles têm um instinto a mais ali, né? Uma sensibilidade a mais, né? Mais que o ser humano, viu, gente? O ser humano é muito... O bicho só é violento quando ele precisa
se defender ou caçar. Não é o caso do Sim. bicho E também, e é o jeito que né? cria também, porque tem aquela falácia, pitbull todos eles vão te morder, vão arrancar o pescoço de alguém, e não. Pitbull depende do jeito de ser tratado. Eu tive contatos com pitbulls assim, manso, mais manso que pincher. Depende do dono, né? Depende do dono, Depende do dono. Aí vem uma pergunta que é assim, se o dono é neurótico, se o dono é muito nervoso, se o dono é muito violento, mesmo que ele não desconte no cachorro, e o cachorro apresenta esses problemas, porque hoje tem veterinário, psicólogo, psiquiatra de cachorro, será que isso não é maltrato? Pensa só. Sim, porque mesmo que ele não pratique isso contra o animal ele acaba pegando a personalidade do dono. Você nunca ouviu falar, olha só como que esse cachorro ele é igual ao dono? Porque pega a personalidade, isso. Porque é a convivência. É isso mesmo. É a convivência. Mas eu fico pensando isso na rua, né? Às vezes o cachorro é neurótico, porque o dono é. E se a criança fosse assim em relação ao pai, o pai levasse o psiquiatra, não ia falar, olha, toma cuidado como o senhor cria a sua criança. Eu acho que é a mesma coisa. Sim. Talvez agora, nesse momento ainda não, mas daqui a poucos anos vai ser assim, tenho certeza absoluta disso. Sim, eu acredito nisso. E eu confio muito mais eu não confio em quem não gosta de animais. Mas eu super confio quando o animal não gosta da pessoa. Porque você já sabe. Eu super confio. A alma da pessoa, né? Eu super confio no animal. Perfeito, é isso aí. Doutor, vamos falar agora o que a gente pode fazer. Se sou vizinho, vejo o cachorro sendo maltratado, o que eu posso fazer? Né? Quem que eu chamo? O que eu posso fazer? Bom, existem algumas formas, mas antes sempre, quando você vai chamar alguém, né, você tem que ter uma evidência. Chamar por chamar, se a polícia vier uma vez na sua residência e perceber que nada ali tem evidência, pode ser que a polícia não apareça a segunda vez. Né? Porque eles gravam isso, eles têm as mensagens, eles têm os telefones, os nomes das pessoas, eles checam. Porque senão, quantos trotes eles não recebem? Bom, você pode chamar, o mais certeiro mesmo, é a Polícia Militar Ambiental. Isso em São Paulo, Taboão, aqui no Embu também tem. Tem, são poucos, né? Tem mais a militar, mas tem municípios aí que tem muita polícia ambiental. Você chama ambiental, por quê? Porque ambiental trabalha em duas frentes. Uma frente criminal, que é essa que nós falamos, 2 a 5 anos, então leva a pessoa à delegacia, lá vai ser feito um boletim de ocorrência e vai seguir um processo contra o dono ou a dona. Muito bem. Só que a polícia ambiental tem um mote muito interessante, que é mexer aonde? No bolso da pessoa. A polícia ambiental pode, além de ir para o criminal, levar a pessoa na delegacia, e aí a polícia civil que vai tocar o processo, e pode multar a pessoa na hora. E as multas são de 5, são de 10 mil reais. Importante lembrar por que a delegacia ambiental, por que a polícia ambiental. Simplesmente porque maltratar animais é crime ambiental. Então, além de você ir preso, você ainda vai pagar uma multa de 5, 10, 15 mil reais. E paga mesmo, viu? Na hora. Na hora. Aí talvez mexendo no bolso da pessoa, ela nunca faça isso mais. Agora, vem uma questão. Eu paguei a multa, eu maltratei um animal, paguei a multa. O que acontece com o processo? Ele continua. Então você tem esse canal da ambiental e o processo, não vou entrar no juridiquês aqui, explicar como nem porquê, mas o processo ele vai sozinho, porque o Ministério Público, quando sair da delegacia e for para o fórum, e não é você que leva o processo, internamente, vai da delegacia para o fórum, a promotoria toca o processo. Claro, você vai ser chamado para uma audiência, mas você não precisa gastar dinheiro com advogado, com nada disso. Você vai ser intimado a dizer o que aconteceu. Então, o Ministério Público toca o processo até o fim. Chama ação incondicionada, não é condição sua. O Ministério toca até o fim. Tem esse canal, que é da ambiental. Depois você tem a polícia militar normal, Sim. que anda por aí. Também pode ser chamada.
Só que a diferença é que a polícia militar normal vai levar a pessoa para a delegacia, vai virar um boletim de ocorrência, vai virar um processo criminal, o Ministério Público vai tocá-lo até o fim, só que não há multa. Esse é um segundo canal. O terceiro canal é fazer um boletim de ocorrência eletrônico, diretamente nessa delegacia do meio ambiente. Eu vou passar aqui para vocês, a delegacia, chama Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, DEPA. O site é o www.ssp.sp.gov.br/DEPA, D-E-P-A. Tá? Além disso, vocês ainda podem fazer as denúncias através do 0800 61 80 80, que é do IBAMA, que é gratuita. Tem mais uma aqui que você pode denunciar, que é o Disque Denúncia 181. Ele é atendimento 24 horas. Então, tem inúmeros meios para você denunciar. Inclusive, a denúncia pode ser anônima. Só que assim, a gente estava falando de provas, né, doutor? Isso. A gente tem uma ferramenta muito importante que é um celular. Então, gravem o vídeo, gravem o áudio. Né? A gente tem essa ferramenta importante hoje, quase todo mundo tem, e vamos usar ao nosso favor. Vamos usar ao favor dos animais para protegê-los. Né? Porque se você não tem uma evidência, estou nem dizendo uma prova, uma evidência, menor que prova. Se não tiver uma evidência, fica muito complicado haver uma condenação, porque o próprio delegado da delegacia pode dizer assim, mas o que aconteceu aqui? Que prova que eu tenho aqui para levar a coisa à frente? Nenhuma. Eu vi a pessoa arrancando a unha do cachorro, mas você viu, fiquei vendo 10 minutos, você não gravou? Não. Então como é que eu vou saber se a pessoa fez aquilo mesmo ou não? Vamos vislumbrar o animal. Pode ser também, mas fica difícil, percebe? Então, como a doutora falou, grava no celular, conversa às vezes com o vizinho. Se está sem o celular, você tem o seu vizinho ao seu lado que está vendo a mesma coisa, fala, olha, eu vou para a delegacia, vejo o que está acontecendo, a gente vai para a delegacia e você vai falar, eu vi isso acontecendo. É uma testemunha, então a prova pode ser física ou pode ser testemunhal. Mas o importante é, não tenha medo de denunciar, denunciem. Né? Física que eu digo assim, pode ser o celular, foto, pode. E se eu não tiver um celular, você pode levar alguém. Chama o vizinho do lado. Vamos, você viu a mesma coisa que eu? Vamos lá para a delegacia. Vale completamente como prova. É até boa a prova. Vão ser chamadas as pessoas? Vão. Mas essa pessoa que fez a agressão nunca mais vai fazer. E briga de galo também você pode denunciar. Briga de cachorro, obviamente, você pode denunciar. Então, não é só o maltrato do animal dentro da residência da pessoa. Ou aquele que tem 30 cachorros, não tem essas situações assim, que não é que maltrata, mas não alimenta, não dá banho, etc. Às vezes vivem em condições de higiene precárias. Nossa, também vale uma denúncia. Também é maus tratos, né? Isso. Então, antes da gente falar sobre a polêmica, vamos falar, o doutor já está rindo, porque ele já sabe que a polêmica é difícil. Antes de falar sobre a polêmica, vamos falar sobre quais são os direitos dos animais, para ficar bem claro quais são os direitos deles. Vamos lá, doutor? Olha, direito à vida, direito a bons tratos, direito a ter uma dignidade, não diria humana, mas praticamente sim. Né? É mais ou menos o paralelo, para não ficar no juridiquês, como que você trataria o seu filho. É assim que você tem que tratar o seu animal. A empatia que a gente estava falando até agora, né? Como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de tratar seu filho, se você trata seu filho, porque se você trata seu cachorro assim, imagina como você trata as pessoas. Sim. Então, tudo que você faz para aquele ente que você gosta muito, você também tem que fazer pelo seu cão. Aí, se eu não tiver condição de fazer isso, então é melhor você não ter. Exatamente. Não tenha, porque vai gerar problema para ti, com certeza. Né? Tanto faz cachorro, gato, que está em curso na lei, mas também se você tiver um hamster, se tiver um porco da Índia, passarinho, todos esses animais têm que ser bem tratados, né? Eu acho que a próxima, eu estou arriscando, tá bom? A próxima lei que houver, no futuro próximo, vai ser para não mais ter pássaros em gaiola. Tomara. Doutor, vamos para a polêmica. Não sei nem como Falta responder 5 minutinhos. Falta 5 minutinhos e vamos para a polêmica.
Tá. Então, polêmica é o seguinte, gente, porque vocês devem ter pensado nisso. Tá, mas tá fazendo programa para proteção de animais, você falou de cachorro, gato, cavalo, mas come vaca, come galinha, come galo. Come cobra. Come cobra. Então você não protege Jacaré. tanto os animais assim. Isso. Eles não têm direitos? Então vamos falar sobre isso. Olha, isso daria uma conversa de 50 horas e a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que usa nesses momentos, nos momentos finais. Mas eu acho o seguinte, nós ainda, na fase que nós estamos de evolução humana ou mundial, nós temos contradições. Uma das piores é essa, quer dizer, você trata muito bem o seu cachorro, Sim. mas você come carne de vaca. Dá para você parar de comer carne de vaca? Você pode dizer, eu consigo ser vegetariano, mas a maioria não. Então, o que fazer? Bom, caminhar no sentido de comer cada vez menos. Eu não sou vegetariano, veja bem. Eu como pouca carne, mais de frango, vamos dizer, que também é um ser vivo, né? Mas eu acho que nós temos que caminhar cada vez comer menos carne, acho que faz parte da nossa evolução. Antigamente, na Idade Média, a gente comia muito mais, a gente comia só isso. E prestar atenção nessa contradição. Bom, enquanto isso não se resolver, o quê? A contradição de eu comer carne de boi, de vaca, de jacaré, de cobra, de porco, mas não comer de cachorro porque eu tenho um cachorro, e talvez comer de gato porque eu não tenho gato. Não, gato não. Estou dando um exemplo. Gato não, gente. Às vezes você tem um cachorro, um gato, e diz assim, eu só tenho gato, então eu amo gato. Todos os outros animais eu poderia, em tese, comer. Cachorro não, porque não serve, porque se fosse na China seria comer. Bom, mas como é que resolve essa contradição? Resolve no seguinte sentido, você que está assistindo, tem um matadouro? Perfeito. Como é que você mata os seus animais? Né? Eu acho assim, que tem que haver zero de sofrimento para o animal. Hoje tem a chamado abate humanitário, que é justamente, é proibido maltratar os animais em matadouro. Independente, eles têm direito à dignidade ali. Então eles têm que sofrer zero. É o que nós vemos. Até a gente conseguir evoluir a ponto da gente não precisar mais. Mas eu acho que o que acontece é que se você for ver no Brasil o número de matadouros de N animais clandestinos, é muito maior do que os oficiais. Né? Sim. Porque você está lá num rincão de um estado tal, no meio do Amazonas, que polícia ambiental que vai lá. Pois é. Entendeu? Então eu acho que o sofrimento tem que ser zero para o animal. E como é que você faz isso? Bom, você dá um golpe para matar o animal na hora. Mas o que nós vemos é o seguinte, isso tem filmes, né, gente? Só rasga a barriga do boi e já vai cortando tudo, mesmo boi vivo. Então, para quem está assistindo, por favor, pensem nisso, ok? Doutor, para finalizar aqui, deixa as suas redes sociais, o seu meio de contato, como é que faz para entrar em contato com o doutor? Bom, o modo mais fácil para mim, que eu vivo grudado no celular, é ele, que é rápido, você manda uma mensagem e já respondo. É o 11 99385 3980, repetindo, 11 99385 3980. Qualquer dúvida, por favor, pode enviar para mim. E para você que quer entrar em contato comigo, estão me cobrando muito o WhatsApp, é o 11 99 575 5234. Você também consegue falar comigo através do Instagram, @Vanessa Souza, ou do Facebook, @VanessaSouzaDV, Instagram, @VanessaSouzaDV. E não deixem de seguir a TV das Artes no Instagram, o YouTube e também no Facebook. Beijo, beijo. Vejo vocês aqui toda terça-feira, meio-dia, com reprise às 18 e às 20 horas. Tchau!